Meus irmãos, a paz do Senhor, graças a Deus por este privilégio que o Senhor nos dá nesta noite, de nos reunirmos na sua casa, neste primeiro dia do ano, para servir ao Senhor e prestar o nosso culto a Ele. Quero agradecer uma vez mais ao nosso pastor pela oportunidade que ele nos dá de podermos ministrar a palavra do Senhor nesta noite. Que Deus continue abençoando o nosso pastor. Quero te convidar a abrir a tua Bíblia comigo no livro de Gênesis, capítulo de número 4, versículo de número 3 ao versículo 7. Esta noite eu quero falar um pouco sobre o síndrome de Caim. Gênesis capítulo 4, versículo de número 3 ao 7. Quero aproveitar e também desejar um feliz ano novo para todos os irmãos, né? Que Deus abençoe e seja um ano de bênção. Diz-nos assim: ao cabo de dias trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. Atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que te irastes? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não será aceito, e se não procederes bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Amém. Podeis vos assentar. Queridos irmãos, eu confesso que estava até pensando, desde o dia que fomos avisados, em trabalhar um outro texto, mas desde ontem o Senhor trago a minha atenção para esse texto bíblico, e eu gostaria de partilhar daquilo que o Senhor tem compartilhado comigo desde ontem. Eu sei que é para a edificação da igreja. Quando nós vemos aqui, esta é uma passagem conhecida por todos nós, e quando nós observamos esses primeiros capítulos da Bíblia, os primeiros capítulos do livro de Gênesis, nós vamos ver Deus trabalhando em cima da criação, e após Deus criar todas as coisas, lá no capítulo 2, nós vamos ver que o Senhor cria o homem. E após o Senhor criar o homem, nós vamos ver que o Senhor, Ele plantou um jardim no Éden, colocou o homem no jardim para habitar neste jardim. E a Bíblia vai dizer que o Senhor orienta o homem para que ele pudesse cuidar do jardim, dominar sobre o jardim, sobre todas as coisas que ali estavam. Esta era a ordenança de Deus. Mas o que eu acho interessante é que a Bíblia vai nos mostrar que ao cair da tarde, na viração do dia, o Senhor ele vinha para um momento de comunhão com Adão, com a sua criação. Deus ele não criou o homem e deixou ele ali, mas ele cria, e na viração do dia Deus desce para um momento de comunhão com a sua criação. Era o momento do encontro do homem com Deus e de Deus com o homem. Ali podemos dizer que era o culto que Adão tinha com o Senhor, pois era o momento dele se encontrar com Deus. E aqui eu entendo que mesmo Adão, estando no jardim, no paraíso, Deus está mostrando que havia um momento que ele precisava parar para se encontrar com Deus. Ele está no jardim, ele está no paraíso, mas ele precisa tirar um tempo para um encontro com o Senhor.
a importância que Deus está mostrando exatamente sobre encontrar-se com Ele, o tempo de cultuar, de servir a Ele. É o momento que Adão ele abre mão do seu serviço na terra e ele vai agora deter toda a sua atenção no encontro e no momento com Deus. Mesmo dentro do paraíso, Deus já está mostrando a importância do culto, a importância de no dia a dia nós pararmos para o nosso momento a sós, o nosso momento com o Senhor. Mesmo dentro do jardim, Deus vinha encontrar com ele. E esse era um costume, até que um dia Adão ele perdeu o culto, e ele não vem no culto por causa do pecado. E nós conhecemos a história e sabemos que a partir do pecado, Deus então coloca Adão para fora do jardim. Ele perde aquele privilégio de estar num lugar tão perfeito que Deus preparou para ele. Porém, meus queridos irmãos, tudo isso nos mostra que Adão, ele mesmo fora do jardim, ele aprendeu a ter os seus momentos com Deus, a ter o seu culto ao Senhor. E quando nós chegamos agora no capítulo de número 4, nós vamos observar que Adão ele vai ter seus dois filhos, Caim e Abel. E neste capítulo, no versículo 3, a qual lemos, nós vamos observar que Caim e Abel, eles estão vindo para o culto oferecer um culto ao Senhor. Eu quero crer que se Abraão aprendeu a cultuar com Deus, certamente ele ensinou seus filhos a importância também de cultuar ao Senhor. Por isso que eles estão vindo. Eles não experimentaram o culto dentro do paraíso, mas aqui eles foram orientados, e creio eu assim, por Adão: olha, é importante trabalhar, é importante cuidar da terra, é importante praticar o nosso serviço, mas é importante também cultuar ao Senhor. Eles estão vindo para um culto, e eu acho interessante que eles estão vindo para um culto, eles estão entendendo a necessidade de cultuar, mas o que é importante aqui é que são dois irmãos vindo ao culto, mas eles estão com motivações diferentes neste culto. Mas eles vão nos ensinar uma lição muito linda acerca do que é culto. Observa que tanto Caim quanto Abel estão vindo para o culto, mas não estão vindo de mãos vazias. Cada um está trazendo uma oferta para servir e apresentar ao Senhor no culto. Por que isso? Porque aqui eles já estão nos ensinando qual é o princípio do culto a Deus. Hoje nós estamos vivendo um tempo onde, quando se fala de culto, as pessoas já falam: vai fazer o que hoje? Vou para o culto receber. Porque culto se transformou em lugar de receber. Tem alguns lugares que estão tratando a igreja como se fosse uma loja do céu. O púlpito se transformou no balcão de atendimento, e chega aqui o atendente Jesus, ele tem que atender as minhas demandas. Senhor, eu vim aqui porque eu quero uma cura, eu vim aqui porque eu quero uma porta, eu vim aqui porque eu quero isso. Mas Caim e Abel estão nos ensinando que culto não é lugar de receber. Receber é consequência do que eu oferto. Culto é lugar de oferta, de trazer alguma coisa, porque nós chegamos no culto para receber e não queremos ofertar nada. Mas Caim e Abel estão dizendo: estou indo para o culto, qual vai ser o resultado? Eu não sei, eu só sei que a minha oferta está comigo, que eu vim entregar alguma coisa, porque o receber do crente é consequência daquilo que ele oferta. Como é que você quer receber se você não entregou nada no culto? Como é que você quer receber se você não trouxe nada para o culto? Não, eu vou lá receber. Tem um hino antigo da cantora Guilmar Vitor que ela diz: nem sempre Deus vem para dar, mas vem para receber. Nem sempre ele vem entregar, mas todo culto ele está aqui dizendo: cadê a oferta? O que tu trouxe? O que você trouxe? Nem sempre ele vai entregar alguma coisa, mas todo culto tem que nós entregarmos algo para ele. A
oferta é necessária. E o que eu acho lindo é que até Caim sabia disso. Até Caim, do jeito que estava, sabia: culto é lugar de entrega. É tão certo que culto é lugar de entrega, que o salmista escreve no Salmo 29, o verso 9, dizendo: olha, cada um no seu templo diz glória. Ele está dizendo: chegou no templo, tem que entregar a oferta, solta o glória. Porque cada um no seu templo diz glória. Aí o salmista escreve no Salmo 134, dizendo: ó vós que assistes à noite na casa do Senhor, levantai as mãos no santuário e bendizei ao Senhor. Ele está dizendo: chegou no culto, tem que entregar. Levanta a mão e entrega glória, bendiz ao Senhor, glorifica ao Senhor, porque culto é lugar de entrega. O apóstolo Paulo escreve em 1 Coríntios capítulo 14, dizendo: que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Cada um de vós tem salmos, outros têm doutrina, outros têm revelação, outros têm línguas, outros têm interpretação. Sabe o que ele está dizendo? Cada um chega aqui e traz alguma coisa. Aí um traz glória a Deus, outro traz aleluia, outro traz língua estranha, outro traz profecia. E o Senhor está dizendo: isso é culto, lugar de entregar alguma coisa. Nós estamos aqui no primeiro dia do ano, no primeiro dia do primícias, e talvez você já veja aqui dizendo: hoje eu já vou com a mala cheia, pronta para receber. Deus está dizendo: mas trouxe alguma coisa? Trouxe alguma coisa? Trouxe alguma coisa? Você trouxe alguma coisa? Tem glória a Deus aí para ofertar? Tem aleluia aí para ofertar? Tem línguas estranhas aí para ofertar? Porque só recebe quem entrega. Aleluia, só recebe. Aleluia, eu quero crer que nesta noite alguém trouxe alguma coisa para ofertar. Eu quero crer que aqui nesta noite alguém trouxe alguma coisa para ofertar, porque nem no culto do céu, nem lá, no culto de lá, só se recebe. O profeta Isaías foi participar de um culto lá, deram oportunidade para o coral de serafim. Serafim é fogo, é incendiar, isso é serafim. Quando ele viu, ele disse: o coral dos fogos vai cantar, deve ser só mistério. Mas quando eles abriram a boca, o louvor era um só: santo, 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 santo. Porque até os serafins entendem: culto é lugar de entrega. Eu vou entregar a minha adoração. Santo, 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 santo. Aí João, ele vai nos dizer que os 24 anciões também receberam oportunidade no culto. E quando eles foram cantar, eles disseram: digno és de receber a honra, a glória, o louvor, a adoração e o poder. Aí ele vai dizer que os 4 seres viventes também receberam oportunidade, e o louvor deles era: e davam glória, ação de graças ao Senhor que está sentado no trono. Aí João olhou e disse: e toda a terra canta, e toda a criatura canta, e todos os anjos cantam, porque no céu, na terra, a natureza entende que culto a Deus é entregar alguma coisa. Culto é lugar de entrega. Aleluia. Eu não sei se você vai sair daqui recebendo o que você veio buscar, mas eu sei que se nesta noite nós entregarmos alguma coisa para Ele, Ele vai manifestar aqui a sua presença. Porque culto é lugar de entrega, mas quando a gente entrega, Ele também recebe. A Bíblia diz que Arão e Moisés estavam servindo um culto ao Senhor, dirigindo o culto ao Senhor em Levítico 9.
E a Bíblia diz que quando eles terminaram de oferecer o culto a Deus, a Bíblia diz, e desceu fogo do céu, e a glória de Deus se manifestou entre eles. Arão e Moisés olhou e disse, eu vim ofertar. E Deus percebeu a oferta e disse, eu desci para receber. Aí a Bíblia diz também, lá em Juízes 6, que Gideão, terminando de oferecer um culto, Deus falou, não precisa acender o fogo não, eu vou mandar fogo agora. Foi Deus que acendeu o fogo do culto. Aí a Bíblia vai dizer que Salomão, terminando de orar, lá em 2 Crônicas 7:1, a Bíblia diz, e desceu fogo do céu. Aí a Bíblia vai dizer que Elias, terminando de orar, diz a Bíblia, e desceu fogo do céu. Meu irmão, eu quero te dizer que esta noite, que pregador não vai fazer nada descer do céu, fogo descer do céu, que cantor não vai fazer fogo descer do céu. Quem faz fogo descer do céu é crente que traz culto e entrega. Crente que traz culto e entrega. Quem entrega culto, Deus queima o holocausto, Deus queima o sacrifício, Deus queima, porque Deus recebe. Alguém trouxe alguma coisa esta noite? Alguém trouxe alguma coisa esta noite? Alguém trouxe alguma coisa esta noite? Vamos ver se isso daqui é verdade? Vamos fazer um teste para ver se isso daqui é verdade? Eu quero convocar a igreja aqui agora. Quem tem glória diz glória. Quem tem aleluia diz aleluia. Quem é batizado com o Espírito Santo vai começar a falar em línguas. E vamos ver se Deus vai receber o nosso culto aqui esta noite. Eu vou dar 2 minutos para a igreja. Só quem trouxe alguma coisa. Quem tem glória dá glória. Quem tem aleluia diz aleluia. Quem é batizado com o Espírito Santo. E vamos ver se realmente Deus recebe culto. Vamos ver se realmente Deus se manifesta quando nós entregamos. Quem trouxe? Quem trouxe? Quem trouxe? Quem trouxe? Porque se tem oferta, tem um Deus do céu para receber a nossa oferta. Aleluia, aleluia. Parece que alguém trouxe culto. Parece que alguém trouxe alguma coisa hoje aqui. Parece que nem todos vieram só para receber. Tem gente que veio trazendo alguma coisa. Tem alguém que trouxe algo. Tem alguém que trouxe algo. Eu já ouço línguas estranhas aqui. Parece que Deus já está derramando fogo em alguns altares aqui nesta noite. Parece que realmente quem entrega Deus recebe. Parece que realmente isso é uma verdade. Eu trago e Deus recebe. Deus manifesta. Aleluia. 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 Tem culto sendo recebido aqui. E o Espírito Santo comunica ao meu coração que Ele está tocando na saúde de alguém que entregou algo para Ele hoje aqui. Porque conforme o culto sobe, resposta desce. Conforme o culto sobe, resposta desce. Jesus está tocando na saúde de alguém aqui já no primeiro dia, dizendo: eu estou recebendo, eu estou recebendo. Eu estou recebendo, eu estou recebendo, eu estou recebendo, eu estou recebendo, eu estou recebendo o culto, eu estou recebendo o teu culto aqui nesta noite. Entrega que eu recebo.
Aleluia. 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 Porém, estão vindo Caim e Abel ao culto ao Senhor, para prestar um culto a Deus. E a Bíblia vai nos trazer algumas informações. A Bíblia vai dizer assim: ao cabo de dias, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. Essa expressão aqui, a cabo de dias, a Bíblia NTLH, ela vai dar um entendimento, e alguns teólogos partem desse entendimento, de que esse a cabo de dias significa que Caim não se preocupa em trazer o fruto da terra de imediato. A cabo de dias aqui passou-se um tempo. E depois que passou-se um tempo, Caim quer trazer o fruto da terra. Passou-se um tempo para depois ele ofertar. Caim é aquele tipo de crente que ele tem um pensamento: primeiro eu, depois Deus. Quando der tempo eu vou lá e oferto. Quando eu der tempo eu vou no culto. Quando tiver tempo eu me apresentarei a ele. É Caim. A cabo de dias, passando um tempo, aí Caim disse: aí eu vou lá. Mas com Abel não foi assim. A Bíblia diz que ele pegou do primeiro. Enquanto Caim está dizendo: se sobrar um tempo, quando sobrar um tempo eu vou, Abel está dizendo: o primeiro já é dele. Não, quando der eu apareço, é Caim. Abel está dizendo: primeiro ele, depois eu. Eu vou repetir: para Caim, Deus é quando dá. Obra de Deus. Ainda bem que não é pastor, é a palavra que está falando isso. O pastor está dizendo: ainda bem que não é o pastor, é a palavra. Graças a Deus que ele falou isso, irmão, que agora eu fico até mais tranquilo. Para Caim é primeiro eu, e quando der é Deus. Para Abel é primeiro Deus e as demais coisas. Alguém entendeu aqui nesta noite? É primeiro Deus, aí nas demais coisas ele acrescenta. Se faltar ele supre, se precisar. Porque primeiro Deus, primeiro Deus, primeiro Deus. Eu vou repetir: primeiro Deus, depois eu. Aleluia! Porém, observa o texto. Eles vêm, e quando eles chegam, observa que o texto diz que Caim trouxe do fruto da terra, somente. Mas Abel trouxe o primogênito e gordura. Ele trouxe o primogênito e trouxe gordura. Mas Caim só trouxe o fruto da terra. Quando nós vamos lá em Levítico 2, a Bíblia vai falar da oferta de manjares. E a Bíblia vai dizer que na oferta de manjares se trazia, além dos frutos, azeite. Porque era usado para oferecer no altar, além do fruto, era esse fruto junto com azeite. Caim só trouxe o fruto, mas não trouxe azeite. Mas Abel, assim como nos manjares traz o fruto e azeite, no holocausto traz o cordeiro e a gordura. Caim disse: o fruto está bom, já é o suficiente, já estou fazendo bastante. Mas Abel está dizendo: a oferta é o cordeiro, mas se eu não levar a gordura, que é o Espírito Santo, não adianta levar a oferta. Caim quer que o culto seja recebido, mas o Espírito Santo não vem com ele. Ele só traz o fruto, mas não traz o azeite. Mas Abel entende
que culto, se eu trouxer só oferta, mas o Espírito Santo não vier, aí a Bíblia diz lá em Levítico, aí não sobe como cheiro suave. Porque aqui não basta trazer oferta, aqui tem que ter o Espírito Santo junto. Porque a oferta eu entrego aqui, mas quem leva para lá é Ele. A oferta eu deixo aqui, mas quem pega a oferta aqui e leva para o trono é o Espírito Santo. Aí Deus diz: Moisés, traz os manjares, mas traz azeite, traz o cordeiro, mas traz a gordura, e quando colocar no altar, sobe como um cheiro suave, sobe como um cheiro suave, sobe como um cheiro suave, sobe como um cheiro suave. Não basta trazer só oferta, tem que trazer o Espírito Santo junto. Eu vou falar o que o Espírito Santo está me dizendo. Não basta só vir no culto no domingo. Não basta só chegar aqui e dizer: eu trouxe a minha oferta. Tem que vir com o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo não se impressiona com a tua oferta. Ele tem que olhar e falar: tem comunhão comigo também. Porque altar não é lugar da gente minimizar os nossos pesares, minimizar o peso da consciência. Aqui é lugar de entregar, e só entrega de corpo e alma e coração quem tem o Espírito Santo na vida. Não adianta só trazer o fruto, tem que trazer o azeite junto. É por isso que a Bíblia vai nos dizer assim, olha, que Jesus ele vai dizer: vem a hora. Vem a hora, e já chegou, em que o Pai procura os verdadeiros adoradores. Que adore como? Que não só traga só o culto, que não só traga só a oferta, que venha com o Espírito, adore em espírito e em verdade, em espírito e em verdade. É na dimensão do Espírito Santo, é na dimensão do Espírito Santo. É por isso que o apóstolo Paulo diz: olha, vocês não sabem orar como convém, mas o Espírito intercede por vós com gemidos inexprimíveis. Não adianta só trazer a oferta, tem que trazer a oferta e trazer o azeite, tem que trazer a oferta e trazer a gordura, tem que trazer a oferta e trazer o Espírito Santo. Mas quando chega a oferta e o azeite, o cordeiro e a gordura, que o fogo pega, vai subindo, e o Senhor no trono, sentindo aquele cheiro e dizendo: que perfume, que cheiro suave. Aí ele derrama as bênçãos, é que subiu. Porque não adianta só trazer a oferta. Eu me lembro de um trabalho que eu fui ministrar, e cheguei lá, tinha o cantor oficial, e o cantor cantou bonito, mas do jeito que a igreja estava, a igreja ficou. Cantou bonito. Aí deram oportunidade para uma irmã cantar, uma irmã do círculo de oração. E como eu estou no púlpito, eu não posso mentir, ela não cantava, mas ela foi. Mas quando ela abriu a boca, eu não sei se foi a igreja que subiu, como se foi o céu que desceu, mas eu tenho a impressão que a igreja e o céu se encontrou no meio do caminho. Que foi uma glória de Deus na igreja. Aí o pastor deu um sorrisinho, olhou para mim e falou assim: cantar ela não sabe, mas tem glória de Deus na vida. Ela pode ter um fruto simples, a oferta pode ser pequena, mas trouxe azeite junto. Mas a gordura não faltou, porque tem muito Caim chegando aqui e dizendo: eu vou trazer a minha oferta, eu canto bonito, eu prego bonito, a voz é afinada, mas deixou o azeite longe, o azeite já não tem comunhão com ele. Agora chega um Abel aqui, chamando Jesus de Jesus, falando até um português que ninguém entende direito, mas quando abre a boca o céu diz: tem gordura, tem azeite, tem gordura, tem azeite, tem gordura, tem azeite. Deus não se impressiona só com a tua oferta, Deus quer a comunhão com o Espírito Santo, comunhão com o Espírito Santo, comunhão com o Espírito Santo, comunhão com o Espírito Santo. Ele trouxe.
Mas ele deixou. Sabe por quê, irmãos? Não se trata só de pregar. Aqui se trata de pregar no Espírito. Aqui não se trata só de cantar. A apresentação de talento é em outro lugar. Aqui se trata de cantar no Espírito. O Espírito Santo está dizendo: estão confundindo. Aqui é na dispensação do Espírito. Aqui é na dispensação do Espírito. Aqui quem dirige tem que dirigir na direção do Espírito. Quem prega tem que pregar na direção do Espírito. Quem canta tem que cantar na direção do Espírito. Quem ora tem que orar em Espírito. Porque aqui é a dimensão de azeite e gordura. Azeite e gordura. Azeite e gordura. É na dimensão, é na dimensão, é na dimensão. Alguém já entendeu aqui nesta noite? É na dimensão do Espírito. É na dimensão do Espírito. Aleluia. Aleluia. Porém, meus irmãos, a Bíblia vai nos dizer que eles trouxeram a oferta. Mas aí a Bíblia vai dizer que atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, e não atentou o Senhor para Caim e nem para a sua oferta. Observa aqui a ordem do culto. No culto a Deus, o ofertante vem primeiro do que a oferta. Atentou-se Deus para Abel, o ofertante, porque tem gente que acha que Deus vai se impressionar com a oferta. Mas no culto a Deus, lá fora, a oferta, o talento, a sua posição impressiona. Aqui, a oferta você traz, Deus diz: coloca ela no canto, deixa eu examinar o ofertante primeiro. Porque aqui, o ofertante vem primeiro do que a oferta. Não adianta eu viver uma vida longe de Deus e chegar aqui e dizer: mas eu trouxe a minha oferta, eu vou glorificar, Deus vai receber, porque afinal, como se estivesse fazendo um favor para Deus. Deus está dizendo: o ofertante vem primeiro. Antes de Deus se interessar pela tua oferta, Ele está interessado em você. Eu vou repetir: antes de Deus se interessar pelo que você pode oferecer, Ele está interessado em você. Tem gente que pensa: não, mas tem que me segurar ali, porque se eu sair, eu posso oferecer tanta coisa. Deus está dizendo: antes da oferta é o ofertante. Antes da oferta é o ofertante. Primeiro é quem você é, para depois vir o que você pode oferecer. Primeiro é quem você é, para depois demonstrar os teus talentos. O ofertante é primeiro da oferta. E Deus não aceita a oferta se ele recusar o ofertante. O ofertante vem primeiro. Por isso que o apóstolo Paulo escreve lá em Romanos capítulo 12, versículo 1, dizendo assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Paulo está dizendo: primeiro é você. Primeiro é você. Um dia o profeta Miqueias perguntou, lá no capítulo 6, e ele disse assim: como me apresentarei ao Senhor? E como me inclinarei diante do Deus Altíssimo? Aí ele começa a dar algumas sugestões. Ele diz assim: ora, se eu me apresentar diante dele com holocaustos, com bezerros de 1 ano, ou será que ele vai se agradar se eu trouxer 1000 carneiros para oferecer? Ou 10.000 ribeiros de azeite? Será que ele vai se impressionar com a quantidade? Ou se eu der o meu primogênito a ele, será que isso vai alegrá-lo e ele vai me receber assim? Aí Deus diz assim: deixa eu te dar a resposta. Porque se tem uma coisa que eu aprendi com Deus, irmãos, é que quem está pronto para perguntar tem que estar apto a receber a resposta de Deus. Ele perguntou, Deus disse: então deixa eu te atender.
eu já te declarei, ó homem, o que é bom e o que é que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça e ames a benignidade e andes em humildade com teu Deus. Sabe o que o profeta Miqueias está dizendo? O que será que vai impressionar Deus? 1000 carneiros, eu entregar isso, eu ofertar tanta coisa. Aí Deus diz, sabe o que vai me impressionar? Aquele que anda em retidão, em justiça. Sabe o que vai me impressionar? Aquele que pratica a justiça e ama a benignidade. Sabe o que me impressiona? Aquele que anda em humildade com o Senhor. É isso que impressiona a Deus. Um dia Saul pensou, eu vou impressionar. Porque tem gente que acha que por mais que ele faz o que quiser, depois presta um sacrifício ali e está resolvido. Aí Saul fez um sacrifício. Quando chegou Samuel, Saul disse, eita Samuel, pensa no culto hoje. Olha o tanto de altar. Hoje o culto foi fogo puro. Foi um negócio, né? E começou. E ele vai, e Samuel, o culto é isso. E Samuel olhando, Mas daqui a pouco, irmão, não adianta. Quem está fora da posição, ele faz um sacrifício, mas sempre a ovelha berra. E aí Samuel olhou e falou, e que barulho é esse? Não adianta, irmão, você pode fazer bonito e pensar, está feito. Daqui a pouco sai um barulho que não era para sair. E ele diz, que barulho é esse? Não, Samuel, aqui é que eu dei um jeitinho, vi um negócio aqui, eu acho que Deus não pensou nisso, e foi. Aí Samuel disse assim, você acha que Deus se impressiona com sacrifício? Você acha que Deus está impressionado com tudo que você fez? Deixa eu te dizer uma coisa, Saul, para Deus é melhor obedecer do que sacrificar. Deixa eu te dizer, Saul, não adianta oferecer tanto sacrifício se não tiver obediência no teu coração. Primeiro é você, Saul, para depois a oferta. Primeiro é você, para depois a sua oferta. É por isso que Jesus disse lá em Mateus 15, 18, este povo se aproxima de mim com os lábios, mas o seu coração está distante. Eles estão achando que apenas a oferta resolve. Mas para Deus a oferta não vem primeiro que o ofertante. Agora a Bíblia vai dizer, e o salmista escreve uma coisa aqui, que Deus não aguenta, irmãos. Assim como Deus rejeita o soberbo. O salmista diz lá no Salmo 51, que os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito. Aí ele diz, não desprezará o Senhor. Jesus estava no culto, cada um trazendo as suas riquezas, os seus tesouros, entregando, talvez dizendo, estou fazendo mais do que deveria. Aí vem uma irmã simples, com 2 moedinhas, mas o coração contrito, quebrantado, e Jesus olhando. Quando ela chegou, Jesus disse, chegou um culto de verdade. Esse culto eu não aguento. Nós estamos no primeiro dia do primício. Pregador, por que você está pregando isso? Porque Deus mandou. E por que Deus mandou? Porque Ele está dizendo, não adianta você vir aqui achando que o seu exterior vai intimidar Deus ou vai convencer Deus. Deus está dizendo, rasgue o teu coração. Rasgue o teu coração para que Deus receba o teu culto e a tua adoração. Mas para nós caminharmos diante daquilo que o Senhor tem colocado no meu coração, por que então Deus rejeita Caim e aceita Abel? Eu já ouvi alguns dizendo, e alguns teólogos até partem desse princípio, que Deus recusou a oferta de Caim porque Caim trouxe fruto da terra e não trouxe animais. Mas lá em Levítico tem a oferta dos frutos, então Deus também aceita. Deus não rejeitou Caim porque ele não trouxe o animal, até porque ele não trabalhava com animal. Deus rejeitou Caim porque a Bíblia diz lá em 1 João capítulo de número 3 e versículo 12,
Deus diz assim, que Deus rejeitou Caim porque ele era do maligno. Agora preste atenção. Ele é do maligno, mas está no culto. Ele é do maligno, mas está na igreja. Ele é do maligno, mas trouxe oferta. Ele é do maligno, mas se brincar deu mais glória a Deus do que Abel. Ele é do maligno, mas se brincar marchou mais do que Abel no culto. Porque ele acha que a oferta é o bastante. Mas Deus está olhando o coração e está dizendo, é do maligno. Agora por que Deus aceitou Abel? Porque o escritor escreve lá em Hebreus capítulo 11, versículo 6, ele já começa dizendo o primeiro. Ele diz assim, pela fé Abel. Caim era maligno, mas a primeira coisa que Deus viu em Abel, que Abel tinha era fé. Aí o escritor diz, e pela fé Abel. E o mesmo escritor, ele diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Quando Deus olhou para Abel e já viu fé, Deus disse, esse daqui eu já gostei. Além de Abel ter fé, a Bíblia vai dizer que ele era justo. E o escritor lá em Provérbios 21 vai dizer que Deus ele ama e se agrada do que pratica a justiça, do justo. Deus encontrou em Caim malignidade, mas em Abel ele encontrou fé e justiça. E por isso Deus recebeu. Agora para nós fecharmos esse pensamento esta noite. Observa, meus queridos, que estão todos reunidos no mesmo culto. Caim e Abel. Observa que culto não foi esse. Primeiro, Gênesis 4:4. Deus estava no culto. Segundo, Gênesis 4:6. Deus estava falando no culto. Olha aí. Olha o culto que Caim e Abel está. No culto, Deus estava. E no culto, Deus falava. E o que eu acho incrível, isso daqui eu nem anotei aqui, mas me lembrei aqui agora. O que eu acho incrível, Deus não falou com Abel, mas falou com Caim. Mas isso deixa que é outra história. Deus está no culto. Deus está falando no culto. Mas no culto que Deus está, no culto que Deus está falando, tem um homem irado. Deus está no culto, Deus está falando no culto, e tem alguém irado no culto que Deus está e está falando. E para piorar, Deus está no culto, Deus está falando do culto, o homem além de estar irado, está com a cara fechada, semblante decaído. Deus está no culto, falando no culto, e Caim está aqui. No culto que Deus está, no culto que Deus está falando, Caim está irado e está com semblante decaído. E por que Caim está irado no culto, irmãos? Primeiro, porque Caim veio com a convicção errada. Abel veio entregar um culto a Deus. Caim veio oferecer culto melhor que Abel. Abel veio ofertar para Deus, mas Caim não veio ofertar para Deus. Ele não está muito interessado em Deus receber. Ele está interessado em o culto dele ser melhor do que o do irmão. Para Caim não importa se Deus vai receber ou não vai. Para Caim o que importa é quando termina o culto falar, você cantou melhor que o outro, você foi o que mais pregou, você é melhor do que fulano. Isso é Caim. E quando Caim chega no culto e percebe que enquanto ele está competindo com seu irmão e Deus não aceita competitividade, enquanto ele quer competir com o irmão, Abel está entregando o culto para Deus.
E Caim, e a Bíblia diz, e o Senhor se atentou. Meu Deus. Irmão, não tem coisa pior que deixar Caim endemoniadinho do que quando Deus começa a usar o irmão. Acaba o culto para ele. Era para eu ter recebido a oportunidade. Era para eu ter cantado. Era para eu estar pregando. Era para eu ter dirigido. Era para o meu nome ter sido citado. É Caim. Abel não veio nem na esperança, mas trouxe o culto e Deus disse: gostei. 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 Porque quem vem para fazer competitividade, Deus não aceita. Deus não aceita competitividade na casa dele. Isso é coisa do maligno. Crente que tem fé e é justo, ele vem e o importante é Deus se agradar. Você identifica os Caíns quando o culto termina e ele começa. Podia ter sido melhor. Agora Abel, irmão, o pregador pode ter errado, o cantor pode estar desafinado. Você chega para Abel e diz: viu lá? Ele diz: rapaz, foi uma glória. Foi uma presença. Rapaz, mas tu não viu? Eu não vi não, eu vi Deus manifestando, Deus recebendo o meu culto. Isso é Abel, porque Abel ele vem entregar para Deus. Mas Caim não aguenta ver Deus manifestando na vida do irmão. Caim não aguenta ver Deus abençoando a vida do irmão. Ele está qual o irmão do filho pródigo. Está dentro de casa, mas está incomodado porque o irmão mais novo chegou e pegou um bezerrinho para fazer um churrasco. E ele sem saber que a casa toda era dele. Só que ele está dentro da casa e não desfruta de nada. Aí chega o filho pródigo e diz: eu já sei o que é não ter. Se você não quer desfrutar de tudo, eu quero pelo menos a bezerra. Irmão, porque enquanto o irmão mais velho estava fazendo questão de tudo, o mais novo estava feliz só com a bezerra. É crente assim. Caim, ele fica querendo arrumar confusão. Abel, você deu a paz do Senhor para ele, ele já sai dando glória a Deus. A bezerrinha já resolveu, é Abel. Caim é tipo Josué, antes de Jesus fazer uma obra nele, Deus fazer uma obra nele, que ele saiu, viu 70 profetizando, e ele não se inscreveu. Aí quando ele viu profetizando, ele disse: eu não estou profetizando, ninguém profetiza. Chegou para Moisés e disse: você não sabe o que está acontecendo não, quer que eu mande parar? Porque Caim é desses, ele quer mandar Abel parar, quer proibir Abel de cantar, quer proibir Abel de pregar, quer proibir Abel de fazer a obra. Mas sempre tem um Moisés para dizer: se segura aí, Josué, eu queria que você também tivesse envolvido. Se tu não se envolve, também não para quem está fazendo. Mas vamos lá. Caim quer sempre estar em evidência, irmãos. Mas para nós fecharmos aqui agora, sabe o que eu acho mais lindo? É que enquanto no culto que Deus está falando, Deus está se manifestando, tem um Caim irado, com a cara fechada, bravo, incomodado com Abel. Do outro lado, Abel está nem aí para Caim. É isso aí. Caim está se matando no canto, e quando ele olha para Abel, está Abel aqui. Porque Abel descobriu que o meu culto não depende de Caim. Se Caim não quer, eu quero. Se Caim não adora, eu adoro. Se Caim não glorifica, eu trouxe meu culto, eu vou ofertar, eu vou oferecer, porque culto é individual. Se Caim não quer, olha Abel aqui, olha Abel aqui, olha Abel aqui, olha Abel aqui. Coloque-se de pé nesta noite. Deixa eu te fazer uma pergunta. Vai ficar aí dependendo de Caim até quando? Ou você trouxe alguma coisa para oferecer para o Senhor?
Desse culto vão sair 2 tipos de pessoas: aqueles que não recebeu nada e ainda está criticando quem recebeu, e aqueles que nem viu Caim irado. Alguém olha e fala: você viu a cara dele? Viu? Não, o rapaz estava envolvido. Eu estava envolvido ali, eu não vi foi nada. É Abel. Sabe o que aconteceu com Caim? Depois que ele mata o seu irmão, porque Caim ele tem um problema, ele quer matar o irmão, mas isso é outra história. Mas Caim faz isso. Depois Deus apresenta para ele, conversa com ele. A Bíblia diz que ele foi peregrinar, caminhar, partiu para a terra de Nod. Nod significa terra da vagueação. Entregar significa errar sem destino, entregar aos desvaneios, distrações. Caim nunca fica num lugar. Ele vê que aqui não deu certo, ele vai para outro. Ele fica na terra da vagueação. Ele nunca para no lugar. Todo lugar para ele encontra um problema com Abel. Abel sempre tem problema. E ele não percebe que é ele que está na terra da vagueação. Mas nesta noite aqui, eu sei que a mensagem é um pouco mais forte, mas é o que o Espírito Santo mandou para hoje. E eu queria dizer que aqui só tinha Abel, mas sempre tem uns Caim no meio. Mas não se importe com Caim hoje não. Sabe por quê? Porque eu perguntei para o Espírito Santo qual que era o intuito desta mensagem. Ele disse que hoje ele queria ver a igreja entregando um sacrifício de louvor e adoração a Ele. Nem todos vão conseguir entrar nesta dimensão que entraremos agora. Mas estamos começando um ano. E o Espírito Santo quer saber: você trouxe alguma coisa para entregar para mim hoje? Você tem alguma coisa para depositar no meu altar esta noite? Aleluia. Nós estamos em tempos tão difíceis, aonde muitas das vezes, para que haja uma reação no meio da igreja, precisa haver um incentivo. Mas esta noite o Espírito Santo diz: você não vai nem chamar na frente. Eu quero uma entrega, e só entrega quem tem para entregar. Aleluia. Mas mediante a nossa entrega aqui nesta noite, haverá uma visitação de Deus nos altares de Abel. E por isso eu quero convidar quem tem glória a abrir a boca. Eu vou pedir até para não tocar nada agora e segurar um pouquinho. Quando a igreja entrar na dimensão do Espírito, aí a música entra. Mas o Espírito Santo quer ver a igreja glorificando. Nós estamos tão acostumados a neste momento dizer: vem que Deus vai fazer, vem que Deus vai dar. Deus está dizendo: eu vim recolher a minha oferta. É só isso que você trouxe para Ele? É só isso que você veio oferecer? Deus soberano, Deus fiel, aleluia. Oh glória a Deus, oh glória a Deus, oh glória a Deus. Parece que alguém trouxe alguma coisa. Parece que alguém trouxe alguma coisa. De quem menuria casta, caminhoria galacergue. Na maduria serra, varia camandora galacé. Parece que alguém trouxe algo
para entregar para Ele nesta noite. Isso é tudo que você tem? Isso é tudo que você pode entregar? Será que você não pode, como aquela mulher, quebrar o vaso esta noite? Lembro quando se é paria quando ragalase eu já vejo o Espírito Santo visitando altares aqui nesta noite. Abel está entregando o seu culto a Deus aqui nesta noite. Se aguente, Caim, se segure, Caim. Pode ficar irado, mas Abel só vai sair depois que entregar tudo. Produz um ambiente de adoração aqui nesta noite. O Senhor veio receber a tua adoração e o teu culto aqui esta noite. Importar com o que vai acontecer, eu só quero te exaltar. Eu creio que Ele merece mais. Eu creio que Ele merece mais. Eu creio que Ele merece mais. Já tem uma vida aqui no altar esta noite. Há uma presença pairando sobre nós aqui nesta noite. Há uma presença pairando sobre esta casa aqui esta noite. É picandora calacergue. Eleba canto que reborgue dará galacé. Dirabaio camanduria sé. Redara candora galacé. Remanduria saio camandora gai. Entrega teu culto. Entrega teu culto. Entrega teu culto. Entrega teu culto. Entrega o teu culto. Espírito Santo. Espírito Santo. Espírito Santo. Espírito Santo. Passeia no meio desta igreja agora. Sonda cada coração aqui do altar à porta. Se o Senhor encontrar sinceridade na vida desse irmão, na vida dessa irmã, se o Senhor encontrar sinceridade no culto deste crente aqui nesta noite, eu te peço, visita ele agora. Visita ele agora, visita ele agora. Se o Senhor encontrar sinceridade aqui nesta casa, visita esta casa com a tua glória. Visita esta casa com a tua glória. Visita esta casa com a tua glória. Vem Espírito de Deus sobre nós esta noite. Vem Espírito de Deus sobre nós aqui esta noite. Vem Espírito de Deus sobre nós aqui nesta noite. A refrigério da parte de Deus descendo sobre esta casa. Refrigério esta casa. Eleio camandora calacergue. Pai, nós te apresentamos esta vida aqui nesta noite. Perdoa-lhes os seus pecados, escreve o seu nome no livro da vida. Firma os seus passos, ó Pai, para que ela não saia deste caminho. Use ela para a glória do teu nome, pois tu podes e tu faz coisas maravilhosas. Isso é o que nós te pedimos, em nome de Jesus.